Você sente que sua relação mudou com o tempo, mas tem dificuldade de falar sobre isso com quem está ao seu lado? Já se pegou em silêncio, querendo dizer algo, mas não encontrou as palavras? Ou então, preferiu não falar nada para evitar constrangimentos, medo de não ser compreendido ou até rejeitado? Isso é mais comum do que parece. Com o passar dos anos, muitos casais entram em uma rotina onde o corpo muda, o desejo muda, o toque muda, mas o que mais se perde, sem que ninguém perceba, é justamente o diálogo. A conversa sincera, sem pressa, sem cobrança, aquela que constrói pontes e não muros, começa a desaparecer. E quando isso acontece, tudo o que antes fluía naturalmente passa a parecer difícil, pesado, distante. O tempo que fortalece o amor também pode, se não houver cuidado, distanciar a intimidade. E não estamos falando só de sexo, mas de tudo que envolve estar próximo de verdade. Quando a gente para de conversar, a gente para de enxergar o outro. E quando isso acontece, é como se cada um fosse dormindo em uma cama diferente, mesmo dividindo o mesmo espaço. Já sentiu isso, aquela sensação de estar junto fisicamente, mas distante por dentro? Isso muitas vezes tem menos a ver com o desejo em si, e mais com o espaço que não está sendo dado para a escuta, para a partilha, para a vulnerabilidade. Muita gente acredita que depois dos 60 já não tem mais o que ser dito, que está tudo certo do jeito que está, que não vale a pena mexer no que está funcionando. Mas o silêncio dentro de um relacionamento raramente é sinal de equilíbrio. Às vezes, ele esconde frustrações, desconexões ou até mesmo desejos que nunca foram revelados. E quando a gente deixa de falar sobre o que sente, o outro não adivinha. E o que não é dito se perde. Você já deixou de falar algo por medo da reação da pessoa que ama? Já guardou um incômodo, um pedido, uma vontade só para não gerar discussão? A falta de conversa vai aos poucos apagando aquilo que um dia foi intenso, bonito, cheio de curiosidade. E é justamente nessa fase da vida, quando o corpo pede mais cuidado, quando a mente está mais consciente, que a comunicação deveria ser ainda mais valorizada. Porque o corpo muda, sim. O desejo muda. A forma como se vive o prazer também. Mas se não houver troca, tudo isso vira motivo de afastamento ao invés de descoberta. Muitos homens sentem vergonha de dizer que algo mudou, que não tem mais o mesmo ritmo, que precisam de mais tempo, que às vezes não conseguem. E muitas mulheres sentem medo de dizer que não estão mais sentindo prazer, que não se sentem tocadas da forma que gostariam, que precisam de mais carinho. Mas ninguém fala. E quando ninguém fala, ninguém se entende. E aí começam os julgamentos silenciosos, as suposições, o afastamento. Agora pense comigo. Quantos casais poderiam viver uma intimidade mais leve, mais prazerosa e mais verdadeira, se tivessem coragem de sentar e simplesmente perguntar: como você está se sentindo com a gente? Ou dizer: eu queria te contar uma coisa que estou sentindo faz tempo. O simples ato de abrir esse espaço já transforma tudo. E quando essa conversa acontece com respeito, sem cobrança, com afeto e escuta de verdade, ela se aproxima, ela cura, ela reacende. Você já teve uma conversa assim com a pessoa que ama? Uma conversa onde você se sentiu ouvido, acolhido, sem julgamentos? Ou ainda sente que falta esse espaço na sua relação? Me conta aqui nos comentários, porque quando a gente compartilha, a gente inspira outras pessoas a também quebrar o silêncio. Muitas vezes, o que está faltando na vida sexual de um casal não é mais desejo, mais tempo ou mais técnica. É mais conversa. É saber o que o outro gosta, o que mudou, o que sente falta. É entender que o corpo mudou, mas o carinho continua, necessário. É descobrir novas formas de se conectar, novas formas de viver o prazer. Mas para isso, é preciso falar, e ouvir, e repetir quando for preciso. Porque o amor se alimenta de palavras, de olhares, de pequenas verdades ditas com cuidado. E se você sente que está difícil começar essa conversa, saiba que isso também é normal. Depois de tantos anos juntos, às vezes parece que já se falou de tudo ou que certas coisas já estão resolvidas.
Mas todo relacionamento precisa ser atualizado. O que fazia sentido há 10 anos talvez não faça mais. O que antes era confortável hoje pode não ser. E tudo bem. A maturidade é justamente esse tempo de perceber que a vida muda e que a gente pode mudar junto com ela, sem medo. Então deixa eu te perguntar, como está a comunicação entre vocês hoje? Vocês ainda se contam as coisas com a mesma leveza de antes? Ou tudo virou silêncio e rotina? Quando foi a última vez que vocês se tocaram sem pressa, sem objetivo, só pelo prazer de estar perto? E quando foi a última vez que vocês se escutaram com o coração aberto? Se esse vídeo está te ajudando a refletir, já deixa o like agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e ajuda mais pessoas a encontrarem essas mensagens. E claro, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Manda para aquela pessoa que você sente que pode estar vivendo esse tipo de afastamento. Às vezes, tudo o que ela precisa é saber que não está sozinha nessa experiência. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido que muita coisa dentro da relação mudou, mas ainda não encontrou um jeito de trazer esse assunto para a conversa. Então vamos pensar juntos como começar esse diálogo de um jeito leve, que não gere conflito nem constrangimento. A primeira dica é simples, mas poderosa. Escolha o momento certo. Conversas íntimas pedem calma, tempo e privacidade. Não tente iniciar um papo profundo no meio de uma tarefa do dia ou em momentos de tensão. Escolha uma noite tranquila, um passeio sem pressa ou até aquele momento de silêncio depois do jantar. O clima faz toda a diferença. Outra coisa fundamental é o tom. Não entre na conversa como se fosse fazer uma cobrança. Não diga, você não faz mais isso ou você mudou demais. Isso só gera defesa do outro lado. Troque o julgamento pela partilha. Diga, eu tenho sentido falta de certas coisas. Ou, eu queria compartilhar algo que venho guardando há um tempo. Falar em primeira pessoa é uma chave poderosa. Mostra vulnerabilidade e convida o outro a escutar sem se sentir atacado. E o mais importante, escute também. Muitas vezes queremos tanto ser ouvidos que esquecemos de ouvir. E ouvir de verdade, sem interromper, sem rebater. Quando você escuta o outro com atenção, com o coração aberto, ele sente segurança para continuar se expressando. E é aí que o diálogo começa a fluir. Já passou por uma situação em que só de ser ouvido você já se sentiu melhor? A mesma coisa acontece dentro do relacionamento. A escuta é cura. Agora, uma coisa que muita gente não percebe é o quanto palavras simples podem reconectar. Você já tentou, por exemplo, perguntar: o que você sente falta na nossa relação hoje? Ou o que você gostaria de experimentar juntos, mesmo que diferente? Essas perguntas podem parecer pequenas, mas abrem portas enormes. Porque a maioria dos casais parou de fazer esse tipo de pergunta com o tempo. A rotina engole, o corpo muda, a vontade se esconde e ninguém mais se olha como antes. Mas quando a conversa volta, o toque volta, o carinho volta e o desejo também. Porque desejo precisa de espaço, precisa de acolhimento, precisa de liberdade para ser redescoberto sem pressão. E é isso que o diálogo proporciona. Um ambiente onde ninguém precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Onde o outro pode dizer o que sente, o que gosta, o que quer tentar. E você também pode. Você já tentou conversar com seu parceiro ou parceira sobre o que realmente te dá prazer hoje? Sobre o que mudou? Sobre o que você sente falta? Ou ainda sente medo de ser julgado, de parecer frágil ou carente? Acredite. Quando você fala com sinceridade e escuta com atenção, o outro sente isso e tudo começa a mudar. Às vezes, só o fato de dizer "eu sinto sua falta" já cria um novo espaço entre vocês. E não precisa ser tudo de uma vez. Comece aos poucos. Uma frase, um gesto, um toque que diz mais do que 1000 palavras. Às vezes é melhor dizer "eu estou aqui, quero te escutar", do que ficar tentando resolver tudo com pressa. O diálogo na intimidade não é uma reunião, com pauta é uma dança. Cada fala leva a um passo, cada escuta convida a um movimento, e nessa troca os corpos voltam a se aproximar. Inclusive eu quero saber,
Você já teve alguma conversa com quem ama que mudou tudo entre vocês? Já sentiu que uma escuta verdadeira reacendeu algo que parecia adormecido? Comenta aqui embaixo. Me conta, porque outras pessoas que estão assistindo esse vídeo podem se inspirar no que você tem a dizer. E se esse conteúdo está te tocando, se está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais gente e mostra para o YouTube que falar de intimidade na maturidade é importante. E se ainda não está inscrito, aproveite agora. Tem muito mais por vir. Vídeos com dicas práticas, reflexões profundas e conversas que a gente quase nunca tem, mas que todo mundo precisa ouvir. E se você conhece alguém que precisa dar o primeiro passo no diálogo com quem ama, compartilhe esse vídeo. Às vezes, é ouvindo alguém de fora que a gente encontra coragem para falar por dentro. Quem sabe esse vídeo não seja o empurrão que faltava para alguém reencontrar o caminho da conexão. Nos vemos no próximo vídeo.